E o Flamengo prepara a proposta para contratar novo centroavante para reforçar o elenco do mais querido Brasil em 2024. E segundo as informações, é um pedido do técnico Tite. Aí você me pergunta, mas Henrique, mais um centroavante? E Gabigol? Para onde vai Gabriel Barbosa, Henrique? A gente vai falar sobre isso, porque até hoje o Flamengo tem, Gabigol e Pedro, são os seus dois, centroavantes de ofício neste momento, mas o Tite pediu a contratação de mais um centroavante e o Flamengo já tem nome na mira e já prepara a proposta para trazer o jogador já agora na próxima janela de transferências. Eu vou trazer todos os detalhes para você, vou falar também sobre uma nova lista de dispensa que foi divulgada no Flamengo. Situação envolvendo jogadores da defesa que deve deixar o clube, totalizando aí 7 atletas deve deixar a defesa do mais querido Brasil nesta temporada. Vou trazer todos os detalhes, vou falar também sobre a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, porque o Flamengo agora tem que dobrar as atenções nessa negociação de Nicolás de la Cruz. Eu vou explicar tudo aqui para você, você não perde nada. A partir de agora eu vou trazer todos os detalhes, então já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre essa lista de jogadores que deve deixar o Flamengo já agora no final do ano, hein? Alguns deles o Flamengo realmente, de fato, poderia até assegurar para 2024, mas são nomes que vêm chamando a atenção de alguns clubes. E se caso realmente chegar propostas vantajosas para o Flamengo não vai dificultar uma negociação. Lembrando que Felipe Luiz e Rodrigo Caio foram os primeiros que deixaram o Flamengo. Agora ruma para Santos, Davi Luiz, Pablo, Wesley e Mateuzinho. Lembrando que o goleiro Santos, o Flamengo deixou claro que não pretende ir ao mercado em busca de um novo jogador para a posição. O Flamengo realmente aí está convicto que está bem de goleiro com Agustín Rossi, Matheus Cunha e o goleiro Santos. Só que o Santos, nos últimos dias, vem recebendo sondagens, inclusive propostas. O Grêmio chegou a fazer proposta pelo Santos. A pedida do jogador não agradou ao Clube Gaúcho. Porém, o Clube Gaúcho ainda não desistiu das negociações. Segue atento nas movimentações e quer contar com o Santos para a próxima temporada de 2024. Outro clube que segue interessado nos serviços do goleiro Santos é o Botafogo, que tem aí o John Testo como empresário e dono do Botafogo. Segue monitorando a situação do jogador e não descarta uma proposta nos próximos dias para ter Santos defendendo o alvinegro carioca. A gente vai seguir focado na situação do Santos, mas é um nome que o Flamengo não tem realmente aí, a intenção de negociar, mas também não é inegociável. Até porque o Flamengo negociando o Santos, o Flamengo vai precisar ir ao mercado. O Flamengo vai precisar ir ao mercado em busca de um novo jogador, em busca de um novo goleiro. A situação do Davi Luiz é o seguinte: Davi Luiz tem contrato com o Flamengo se encerrando, pode dizer agora só em 2024, porque o contrato dele realmente, de fato, ia até o dia 31 de dezembro agora. Só que ele cumpriu as metas estabelecidas no contrato anterior e esse contrato foi renovado, com essa cláusula que o Flamengo aceitou em renovar o contrato do Davi Luiz lá no final de 2022. Teve o ano aí que ele cumpriu a meta e foi renovado automaticamente até o final de 2024. Só que o Flamengo não descarta uma saída do zagueiro de forma antecipada. Uma negociação e uma rescisão de contrato de forma amigável deve acontecer entre Flamengo e Davi Luiz. Inclusive, o jogador vem recebendo aí sondagem do futebol do exterior e pode deixar o Flamengo agora no final de 2023, no próximo dia 31, pode deixar o mais querido do Brasil. Já outro é a situação envolvendo o zagueiro Pablo. Pablo, que não rendeu o esperado desde que chegou ao Flamengo e é um jogador que está sendo colocado, posso dizer assim, na prateleira de jogadores negociável para 2024. Chegar a proposta, o Flamengo não vai dificultar a saída de Pablo.
Situação envolvendo o Wesley. O Wesley, posso dizer assim, é uma situação que o jogador, né, o Flamengo até pretende assim contar com o jogador para 2024. O técnico Tite gosta de Wesley e acredita que o Wesley possa aí realmente ainda, né, é um jogador promissor que possa aí ajudar muito em 2024. Só que o jogador vem recebendo sondagem do futebol europeu de alguns clubes da Europa e caso realmente chegar uma proposta, o Flamengo vai negociar o jogador de 19 anos, que é o lateral direito, o Wesley. Outra situação é Mateuzinho. Mateuzinho lesionado aí durante boa parte da temporada, né, se recuperando de cirurgia. Mateuzinho chegou a assumir a titularidade com Tite na reta final, mas depois ficou com uma terceira opção. E nesse caso é um jogador que também está na prateleira de jogadores negociáveis para 2024. Lembrando que hoje na posição da lateral direita tem Mateuzinho, Wesley e Varela, né? O Flamengo não pensa em liberar Varela, tá? Só chegar uma proposta mesmo bacana, legal, o Flamengo vai liberar Varela. Mas nesse momento tem essa lista aí: Mateuzinho, Wesley, Pablo, Davi Luiz e Santos são jogadores que devem deixar o Flamengo agora no final dessa temporada, na próxima janela de transferências, beleza? Bom, vamos falar sobre a situação envolvendo o Nicolás de la Cruz, gente, porque é uma situação que a gente tem que estar sempre atualizando. E agora o Flamengo tem que redobrar as atenções nessa negociação com o Nicolás de la Cruz, porque ontem, que você que acompanha o nosso trabalho aqui, eu trouxe uma informação relacionada ao River Plate. O River Plate está inclinado a não liberar o Nicolás de la Cruz, mesmo com o desejo do jogador vir para o Flamengo. O River Plate não pensa em liberar o Nicolás de la Cruz. Inclusive, né, o jornalista que é o Hernán Castillo, a jornalista argentino, ele trouxe a informação de que o River Plate colocou uma proposta astronômica na mão de Nicolás de la Cruz para o jogador permanecer no clube argentino. Agora a tendência é que ele não aceite, né, recuse essa oferta do River Plate, mas o Flamengo precisa ficar atento. O Flamengo, se tem o Nicolás de la Cruz com prioridade, eu vou falar para vocês, você direto ao ponto. O Flamengo quer pagar, já falou que vai pagar, então paga logo e acaba com essa novela. Paga logo e acaba com essa novela de Nicolás de la Cruz. Pelo amor de Deus. Agora o Flamengo precisa ficar atento nessa situação de Nicolás de la Cruz. E você? O que você acha sobre a situação? O Flamengo deve ou não deve pagar essa multa de Nicolás de la Cruz e trazer o jogador já para ontem, para o mais querido Brasil? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora, se falando sobre Gabriel Barbosa e uma nova contratação que o Flamengo já prepara a proposta para 2024, hein? Olha só, hein? Flamengo está prestes a apresentar uma proposta ao Santos pela contratação de Marcos Leonardo, centroavante do Santos. E o Flamengo agora nesse momento tem a favor, né, a situação do rebaixamento do Santos, porque o Santos vai precisar fazer caixa. O Santos vai precisar fazer dinheiro. Só que o Flamengo está de olho também na situação envolvendo a disciplina do jogador que aconteceu nessa última semana, antes do jogo contra o Atlético Paranaense. O jogador foi liberado antes da viagem, foi liberado para almoçar, ele e o Jean Lucas, né, que também está por lá no Santos, foi liberado para almoçar os dois. Daí então voltaram muito depois do horário combinado. E ainda voltaram com tom alterados, né? Um momento de indisciplina. O Tite pediu a contratação do Marcos Leonardo, Henrique. Sim, o Tite pediu a contratação de um novo centroavante. E o nome de Marcos Leonardo agrada ao Tite. Só que o Tite não gosta de jogador disciplinado. A gente sabe disso. E segundo as informações trazidas pelo jornalista Fabrício Lopes, inclusive, né, o Bola VIP também trouxe lá no portal Bola VIP, que diz o seguinte: de acordo com as informações de Fabrício Lopes, a diretoria avalia a situação com calma, já que a prioridade do Santos e do jogador é o mercado europeu. Mas diante do caso de indisciplina e do momento atual do Peixe, não será uma tarefa fácil, abrindo a possibilidade do Flamengo entrar na jogada. E o jornalista Fabrício Lopes falou o seguinte: em um primeiro momento, Santos e o jogador vão esperar para ver se na abertura da janela de transferências pinta uma proposta da Europa. Caso não apareça clubes interessados no jogador do futebol europeu, o valor do atleta vai despencar ainda mais. Já caiu um bocado. E aí, vai possibilitar de clubes sul-americanos possam fazer uma investida no jogador, e o Flamengo tem interesse no atleta. O objetivo do Flamengo é ter calma,
na negociação para que ela seja concretizada. Já chegou a conversar com o staff do atleta e agora o Flamengo também vai esperar toda essa movimentação acontecer para poder decidir se faz uma proposta ou não ao jogador. Olha só, segundo Fabrício Lopes, o Flamengo já fez um início de contato com o staff do atleta, tá? Está avaliando a situação do jogador. Vai passar para o técnico Tite, Tite vai avaliar também a situação. Então, se o Tite der o aval, o Flamengo vai apresentar uma proposta. Mas também do outro lado, o interesse do Santos e do jogador é ir para o futebol europeu. Se não pintar proposta do futebol europeu, ainda mais com esse momento de indisciplina do jogador, né? Queimou um pouco aí para o lado de Marcos Leonardo. Agora, o Flamengo está em busca dessa contratação, Henrique. O Flamengo tem 2 centroavantes neste momento, que é Gabriel Barbosa e Pedro. Como ficaria a situação de Gabigol neste momento? Que é, a gente fala diretamente de Gabigol porque é o jogador que não vem sendo utilizado por Tite, a gente sabe disso. E o Tite pediu um novo centroavante. Por que o Tite pediu? Será que o Tite está querendo se desfazer de Gabriel Barbosa, Henrique? Gente, é o seguinte, o Gabigol tem contrato com o Flamengo até o final de 2024. E uma possível chegada de Marcos Leonardo no Flamengo, que hoje, né, é garoto jovem de apenas 20 anos, seria aí tipo uma lapidação para vamos dar um exemplo, para 2025, né? Gabigol, Marcos Leonardo e Pedro. Lembrando que a renovação de Gabigol neste momento está travada. Posso dizer assim, está suspensa no Flamengo, né? O Flamengo tem contrato com o Gabigol com o Flamengo até o final de 2024. Daqui para lá, se nada for resolvido, Gabigol pode deixar o Flamengo e o Flamengo já tem um centroavante, posso dizer assim, né? Adaptado junto ao elenco. Essa é a intenção do Flamengo. Não é mandar Gabigol embora já agora, tá, gente? Sem contar que pode chegar propostas, porque tem a situação envolvendo o Corinthians. O Corinthians está de olho na situação de Gabigol. O Corinthians pensa em ter Gabigol em 2024. O Flamengo travou as negociações com o Gabigol. Eu falei isso aqui já sobre a situação. Gabigol pode assinar pré-contrato no meio do ano e deixar o Flamengo de graça, uma vez que Gabigol tem multa de mais de R$500 milhão. 100 milhões de euros daria em torno de 525 milhões de reais. Essa é a verdade. Então vamos ver o que deve acontecer. Mas até o momento o Flamengo prepara proposta, mas ainda não apresentou essa proposta. Primeiro o Flamengo vai avaliar as condições, a situação realmente aí desse cenário envolvendo o Marcos Leonardo, tá, gente? Então vamos seguir forte e firme com tudo, mas daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. De agora foi isso, fique à vontade, deixe seu comentário, deixe a sua opinião. O Flamengo deve ou não deve, é um bom nome contratar o Marcos Leonardo, ou o Flamengo deve renovar com o Gabigol? O que você acha? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião, valeu? Bom, mas de agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço a todos, até mais, saudações rubro-negras.